Oi, gente, como eu combinei com vocês, eu chamei a Luíse da GeoGarden para fazer aquele jardim vertical com a gente. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luíse, eu sou da GeoGarden e nós fabricamos módulos para jardins verticais. Eu vim aqui para mostrar mais detalhes de como colocar a mão na massa nesse jardim vertical que a Pabli vai mostrar hoje. Perfeito, vou compartilhar a tela. Então, olha só, gente, como eu já tinha mostrado para vocês, esse aqui é uma área de serviço de uma lavanderia comercial. E a cliente dessa nossa cliente, quando ela chega na recepção, ela vê exatamente essa parede. E eu vou mostrar para vocês que ela não vê essa parede toda. Esse ângulo que ela tirou a foto já é bem pertinho. Quando a pessoa está na recepção, ela vê só uma parte dessa parede. Então a gente não precisa pensar em fazer um jardim vertical em todo esse espaço. A gente pode pensar em concentrar apenas nesse ângulo, ok? Eu trouxe um vídeo e aí dá para vocês terem ideia melhor do que eu estou falando aqui. Então, olha só, ali o cliente, né, tá vendo a parede, então aqui já é mais pertinho. Aqui só quem trabalha mesmo na lavanderia que vai vir nessa parte da área de serviço. Repara que ali em cima, a cobertura não encosta na parede, fica aquele rasgo ali de fora a fora. Então, ela me avisou que na parte superior ali, pega um sol forte. E na parte do meio, na parte mais embaixo da parede, já não pega sol forte. Então, na hora de pensar nas plantas, então a gente tem que pensar qual planta que pode pegar sol forte que vai ficar nessa parte do topo do jardim vertical. E uma coisa interessante também é que essa é uma área que precisa ficar bonita por conta dessa vista que tem, né, da recepção, mas ao mesmo tempo ela não pode perder a função dela, que é uma área de serviço para quem trabalha ali no dia a dia. Então, o interessante do jardim vertical, eu falo que uma das grandes vantagens do jardim vertical é a gente trazer a natureza para o espaço, conseguir deixar ele bonito e ao mesmo tempo a gente ainda economizar nessa questão do espaço. Então, a gente não precisa plantar, né, direto ali, que ocuparia mais espaço. A gente pode trazer esse jardim vertical na parede e deixa a parte de baixo toda liberada. Essa aqui é a medida que ela passou para mim, Luíse, é 2,20 de comprimento, de largura, por 1,5 de altura. Maravilha. Então vamos lá. Primeiro passo para a gente analisar qual módulo, qual vai ser o melhor modelo para o seu projeto. Primeira coisa é verificar onde ele vai ser instalado. Aqui nesse caso, vai ser instalado diretamente na parede. Então, recomendo que você escolha o modelo que tenha a camada impermeabilizante aqui por trás. Porque toda a umidade que tiver aqui no jardim, aqui na frente, não vai passar para a parede, por conta dessa camada impermeabilizante, que é uma geomembrana de PVC. Segundo ponto, a gente já viu que é uma área de serviço que tem um ponto de água. Então, é possível fazer uma irrigação automatizada. Então, você pode escolher o modelo que tem a fita gotejadora que passa aqui por dentro do módulo, e isso vai simplificar bastante o dia a dia, e você pode até automatizar essa irrigação e não se preocupar com essa manutenção do dia a dia, né? E um outro ponto é que a gente também pode fornecer as arruelas, buchas e parafusos para fixar diretamente na parede. Então, é muito mais fácil, você não precisa ir atrás de outros fornecedores para ter o material que você vai precisar para fixar. É um kit. Nossa, é muito prático. Então, com esse muito prático. Com esse kit, então, eu consigo fazer esse jardim vertical aqui, usando o kit? Sim, e aí você vai precisar comprar depois por fora, né? Aí a gente sempre recomenda uma loja de material de construção, de irrigação que seja próxima a você, ou até mesmo pela internet, os demais itens de irrigação, os conectores, as mangueiras, o temporizador, se for necessário, que aí você consegue dimensionar de acordo com a sua necessidade. Então vamos para o segundo ponto. A gente sabe que tem 2,20 de largura. O nosso maior módulo tem 2,30 de largura. Então, aqui a gente tem duas possibilidades. A gente sabe que tem mais espaço de parede na lateral, então, se porventura fizer sentido nesse projeto utilizar o módulo de 2,30, maravilha. Se não fizer sentido, não tem problema nenhum. É só você cortar o último bolso, depois do ilhós, e você consegue adaptar no seu espaço. Então, isso é uma forma bem prática também, de simplificar a instalação, né? A gente sabe que, às vezes, o cliente do paisagista, ou até mesmo na sua casa,
a gente tira a medida no momento da obra e na prática ela muda. Então você tem essa flexibilidade de trabalhar sem muitas complicações. Fazer o ajuste não é muito bom. Muito bom. E elimina uma dor de cabeça, né? É. E na vertical, a gente sabe ali que tem 1,50 m, então como que você vai fazer esse cálculo? 1,50 m dividido por 0,30. Isso já é considerando a sobreposição que vai ser feita do módulo de cima sobre o de baixo, para você fazer essa proteção contra a umidade na sua parede. Então, nesse caso, vão ser necessários 5 módulos. Então, aqui a gente considerou essa medida que a cliente passou para a Pablo. Então, vão ser 5 módulos com 9 bolsos cada um, totalizando 45 bolsos. Perfeito. Então, 45 bolsos. E agora eu vou falar das plantas. Então, vamos lá. Olha só, eu escolhi 3 variedades de plantas. São 2 samambaias e um lambari. Como que eu vou distribuir essas plantas? Eu preciso de uma planta resistente na parte do topo. Do jardim vertical, vou usar o lambari. É interessante porque além da cor, então quem tiver na recepção, se tem só o tom do verde comum, né, não chama tanta atenção quando a gente coloca um tom rubro, inclusive por conta daquela cor escura que a gente tem atrás ali da parede, da esquadria. Então tudo isso está favorecendo a cor do lambari para ela realçar, certo? Então eu vou usar o lambari com esse tom rubro, ele vai ficar na parte do topo do jardim vertical, porque ele pode com sol forte. Ele é resistente, é uma planta que ela é ideal para a parte superior desse jardim, exatamente porque o acabamento dela fica muito bom. Ela é uma planta que dá um volume na parte de cima, tem planta que ela não dá esse volume bonito. Aí a parte de cima do jardim, ela fica mais chapada, fica parecendo galho, não fica bom. O lambari já consegue dar esse acabamento na parte da frente também, ele é pendente, então ele consegue esconder parte do vaso, parte desse vaso que ela está plantada. Na parte do meio desse jardim vertical, eu vou usar a samambaia americana. Ela é excelente porque a volumetria dela, ela é bem aberta, tem um volume bem distribuído. E ali, na parte do meio, é a parte que eu preciso de uma planta mais cheia. E na parte da base do jardim vertical, eu vou trazer essa samambaia Amazonas. Ela tem esse volume, ela cresce mais para cima, para frente do que para baixo. Ela não é uma planta tão pendente. Então é interessante quando a gente usa na base do jardim vertical algo que não for tão pendente, para não ficar assim ali arrastando pelo chão, acaba queimando. Então essa samambaia ela é ideal para a gente usar na base desse jardim vertical. Então olha só essa distribuição. Na parte do topo eu vou trazer esse lambari, na parte do meio a samambaia americana e na base a samambaia Amazonas. Inclusive, observa que eu trouxe essas camadas em formato de manchas, né, que são alinhamentos orgânicos. Então, isso deixa essa composição ainda mais natural. E aqui, uma planta que dá o efeito natural também é a samambaia que vai na base desse jardim, que é a samambaia Amazonas, porque ela lança a folha para fora da composição. Então, isso dá um efeito natural para essa composição de jardim vertical. Olha só, aqui já é a cena, né, o local onde a gente está fazendo esse jardim. E repara que na foto anterior a gente tinha ali balde, vassoura, algumas coisas aparecendo. Então, lá no curso eu ensino você a fazer o ajuste na foto do cliente, onde você vai fazer a cena do jardim antes de trazer as plantas. Ok? Então aqui, as plantas que a gente usa, como vocês estão vendo do lado direito ali, o lambari roxo, são figuras botânicas. Então, para cada planta que a gente quer representar no jardim, a gente vai trazer uma figura botânica. E o legal, gente, é que ela é leve, certo? E quando eu falo leve, é porque quando a gente precisa de trabalhar uma imagem do jardim para o cliente, se a gente usa um programa complexo, cada bloco de planta que a gente coloca, eles são pesados, então fica travando, você precisa de um programa mais complexo, e tudo isso vai dificultando fazer a cena do jardim, certo? Aqui, a forma como eu ensino no curso, ela é bem mais fácil e ela é rápida, entende? Então aqui, eu trouxe a figura botânica do lambari, já coloquei ele aqui na cena do jardim. Aqui eu tô montando, né, esse jardim vertical usando as figuras botânicas. Depois eu tenho a samambaia americana, que ela vai ficar na parte do meio desse jardim vertical. E eu tenho aqui a samambaia Amazonas. E sabe uma coisa, gente, que eu gosto muito no material da Louise? É que as bolsas, né, aqueles módulos, eles deixam essa composição muito homogênea. Quando a gente trabalha um jardim vertical, mas usando uma estrutura, por exemplo, de vaso, os vasos eles ficam mais distantes um do outro, então acaba que fica aqueles espaços, aqueles vãos
acaba que com o tempo aparece uma parede, é normal aparecer, porque a planta está desenvolvendo, então às vezes ela falha numa parte, depois ela acaba cobrindo, então vão aparecendo a parede do fundo. Agora aqui, com esse material da Louise, essa composição ela consegue ficar mais homogênea, ela fica mais bonita, porque ela fica mais completa, a planta se adapta melhor nesse material. E é o que eu falo também, que com essa estrutura, a gente precisa só do que ela mostrou. Quando a gente, por exemplo, na época que eu não fazia com um material como esse, minha cliente precisava contratar uma serralheiro para fazer aquela estrutura de metalon, metal, ou uma malha pó para poder fixar o vaso. Agora, o dela não, ela já tem aquela estrutura, ela já vem prontinha para a gente colocar as plantas, a gente consegue essa composição de uma forma muito mais fácil. Né, Luiz? Então, eu falo que esse material é perfeito, muito prático. Para quem gosta de praticidade, esse material é perfeito. Com certeza. E aí entra aquela associação que eu falo, né, do bolo de saquinho, né? Que o bolo de saquinho você compra, você precisa do ovo e do leite. E aqui com a GeoGarden você tem o kit e o ovo e o leite vai ser a terra e a planta. Então você já consegue fazer o seu jardim vertical de uma maneira bem prática. É verdade. É bem assim mesmo. E a gente gosta de praticidade. Se já vem prontinho, aí fica muito mais fácil. Até da gente realizar um sonho de fazer o jardim vertical. A gente consegue usar essas figuras botânicas, como eu mostrei para vocês, a própria foto do cliente, a gente faz ajuste, trabalha com ela, então olha a simplicidade. E hoje a gente ainda consegue renderizar. Essa aqui é uma imagem que eu renderizei a partir daquela que eu mostrei para vocês que eu fiz com figura botânica. Eu vou falar que até um tempo atrás a gente não conseguia fazer isso. A gente precisava de trabalhar com um programa super complexo, trazer uma ferramenta de fora, que era um V-Ray, alguma coisa assim para renderizar a imagem, deixar ela com esse aspecto mais natural, que é uma textura, trazer uma sombra. Então a gente precisava de coisas a mais para conseguir essa cena e demorava, gente, horrores. Eu posso falar que eu fazia, né? Então, dessa forma que eu ensino no curso, no final você ainda consegue renderizar usando uma inteligência artificial, se você quiser. É mais uma possibilidade de mostrar para o teu cliente o seu trabalho, né? Com um acabamento ainda mais perfeitinho. O que a gente vai falar agora é da quantidade de plantas que vocês vão usar para fazer esse jardim vertical, que eu sei que vocês estão doidos querendo saber. Olha só, ali na parte do topo do jardim vertical, nós vamos usar 12 lambari para dar aquele efeito. Na parte do meio, 15 samambaia americana, e na parte da base do jardim vertical, nós vamos usar 18 samambaia amazonas. Então, no total, 45 plantas, a gente tem 45 bolsas, né, Luiz? Exatamente. Perfeito, então a gente vai usar 45 plantas. E olha, para quem quer fazer um jardim vertical como esse que a gente mostrou aqui, a Luísa fez a conta, e aí vocês podem usar tanto essa quantidade, mas também pode pegar aquela conta que ela fez, que ela dividiu ali a altura, a largura que vocês têm, e calcular de acordo com, por exemplo, a janela. Certo? Pode calcular de acordo com aquela porta de vidro na sala de jantar, que é uma situação super comum. Eu estou sempre recebendo cliente com essa situação, que às vezes a janela, a porta da sala de jantar, direto para um corredor super chato. E por que não a gente não colocar um jardim vertical bem frente, assim, de forma estratégica? Aqui nós já mostramos para vocês o material, que é super simples, extremamente prático, uma qualidade excelente. E eu já mostrei as plantas que você pode usar. Aí o que tem que levar em consideração aqui nas plantas o lambari aguenta sol forte, tá? E aguenta o sol fraquinho também. Então, no corredor, geralmente, esse tipo de sol, perfeito para usar. Esses 3 tipos de plantas: lambari, samambaia americana e a amazonas. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, Luísa? Você quer deixar seu Insta, aonde que o pessoal te encontra, o teu material, que é perfeito? Vamos lá. A gente vende online, então no nosso site geogarden.com.br e também no nosso Instagram, se você tiver alguma dúvida, manda um direct lá, é Geogarden Brasil, terei o maior prazer de atender vocês. E muito importante, tem um cupom de desconto especial, PABLE10, você garante 10% de desconto no nosso site. Nossa, adorei, gente. Olha, tem que aproveitar agora e realizar o sonho de fazer um jardim vertical em casa. Olha, para quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu já vou pedir para se inscrever, para dar o like. E lá no Instagram é Pabliane_Andrade. E eu tenho curso de consultoria de paisagismo. O nosso método é o DNA de floresta e eu ensino a fazer consultoria de paisagismo do zero. Hoje eu mostrei para vocês um pouquinho do que eu ensino a respeito das plantas, né? Você saber usar as plantas de acordo com as principais características que ela tem. Mostrei para vocês um pouquinho de um jardim vertical e também eu falei do desenho,
né? Eu sei que muita gente tem dificuldade de fazer o desenho do jardim, sofre. Gente, não precisa sofrer. Com esse método, você faz o jardim de forma simples, de forma rápida e acessível, porque você usa, além do bônus, que é mais de 1.000 figuras botânicas, você também usa um programa nativo do Windows, certo? Então, eu acredito que isso aí é uma grande facilidade na hora de fazer a cena do jardim. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Obrigada, gente, e esperamos vocês no nosso Instagram e também no nosso site. Obrigada, Luiz. Até!